Vocês estão ouvindo Franz Joseph Haydn, nosso mentor espiritual, mentor do nosso trabalho, mentor do Deus é Luz, que nos acompanha fazendo as cirurgias espirituais há mais de 30 anos. Estamos aqui ouvindo essas frequências musicais para trazer as energias, as vibrações para você. Se você quiser receber, coloque um copinho com água aí próximo a você ou na cabeceira da sua cama, pedindo que essa equipe médica venha trazer todas essas vibrações de luz positivas para trazer, tudo aquilo que você está almejando, precisando neste exato momento. Estamos aqui na nossa madrugada astral com mais um programa e hoje eu vou dar continuidade num programa que eu comecei, um processo, de falar sobre os 7 pecados capitais. Gente, por que vai falar de pecado toda vez essa história, Mas para quem ouviu o primeiro programa, quem não ouviu, vá lá procurar na Madrugada Astral, programa Deus é Luz, Você vai achar o que eu falei sobre a gula, o que eu falei sobre a inveja. E hoje eu vou trazer o tema que também é polêmico, que é a preguiça. E o que eu estou tentando fazer? Trazer para vocês essa noção, que eu não gosto de usar a palavra pecado, logicamente, mas para quem não assistiu os programas anteriores, um mentor uma vez trouxe para mim essa noção, eu sou o guardião das 7 portas do inferno. Jesus, onde está esse inferno? Dentro de nós. Que portas são essas? As portas que fazem a gente cair na tentação, cair no erro, cair na vibração inferior, negativa. Isso está tudo dentro de nós, dentro da nossa mente, do nosso coração, das nossas vibrações, da nossa energia. E ele veio trazer esse alerta para nós, que nós mesmos criamos esse inferno dentro de nós através dessas 7 portas. E que cada porta estaria ligada a um desses pecados, entre aspas, e que a chave de trancar essa porta para a gente não cair mais nisso seria conquistar a virtude que está relacionada a esse pecado. Olha que legal. Então, eu expliquei bem, contei o caso no primeiro programa onde a gente falou sobre a gula. E a gula moderna, Não a gula como a gente entende que tem a ver só com a comida. Não é sobre essa gula, mas o consumismo, aquilo que a gente está querendo ter mais do que a gente precisa. Enfim, outros conceitos mais atualizados e mais modernos. E assim a gente falou da inveja também. O que é inveja nos dias de hoje? Como a gente se livra delas? Tá lá, registrado no programa. E se você quiser entrar no Deus é Luz, no canal do YouTube do Deus é Luz, os programas estão lá também, mais fáceis de você encontrar. Ou aqui na Vibe Mundial também, o programa dentro da Madrugada Astral, você acha a gravação dos programas. Hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Nossa! Então eu sempre trago, o conceito que está lá no dicionário sobre o que é verdadeiramente a preguiça. E aqui a gente tem aversão ao trabalho, assídia, ócio, morosidade, lentidão, moleza. Mas está aqui, a definição. Uma recusa voluntária ao dever de trabalhar, falta de desejo de terminar o que começou, falta de âmbito nas práticas de devoção, na busca pelas virtudes. Então, assim, é uma tendência à ociosidade, a gente não fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, Então, eu trago algumas questões, porque a gente fala de preguiça, a gente costuma misturar as estações, em relação ao que é de verdade a preguiça considerada a nível da nossa alma, a nível de gerar um pecado capital, a preguiça. Então, a gente, em primeiro lugar, descartar o que é realmente um cansaço, Um cansaço físico, um esgotamento que a gente tem no dia de hoje, Pelo trabalho, pelo estresse, um cansaço que a gente vem carregando pelo nosso estresse mental, a cabeça fica o dia inteiro pensando, fica trabalhando naquele computador ou tendo que elaborar coisas, o estresse de estar morando numa cidade que é perigosa, ou as cobranças que a gente recebe, o dinheiro que tem que ganhar. A gente gasta uma energia muito além da conta
E muitas vezes esse cansaço gerado por esse estresse, a gente fala, nossa, eu tô com uma preguiça. Não, isso não é considerado preguiça. Vamos entender que isto não é a preguiça. Você está cansado, esgotado, com a sua energia vital enfraquecida, e isto não é preguiça. A gente tem um jeito errado, né? Uma classificação errada quando a gente fala sobre preguiça. Também não é um sintoma da depressão, por exemplo. Nossa, ele ficou trancado no quarto, ele não quis levantar para trabalhar, essa preguiça. Não, muitas vezes ele está com uma depressão, muitas vezes ele está com algum sintoma dessas disfunções emocionais que consumiram a energia. A gente falou do estresse emocional agora há pouco, falando sobre isso, a falta de desejo, né, em fazer as coisas. Ah, não tenho vontade nenhuma de ir na balada, não tenho vontade nenhuma de ir na casa do fulano, no churrasco, eu estou assim... Ele está com um sintoma que muitas vezes pode ser um princípio de depressão, que pode ser muitas vezes um princípio de alguma vontade, né, de ficar isolado, de ter alguma questão emocional envolvida com esse tipo de relacionamento, ou alguma fobia de sair do social, enfim, pode ser uma série de outras coisas, mas isso não é preguiça. Vamos entender. Nossa, então o que é preguiça? Também não é preguiça o que a gente sempre fala, que está na moda agora, falar sobre procrastinação. Procrastinação também não é preguiça, gente. Nossa, então eu já não sei o que é. A procrastinação, vamos trabalhar, né, no termo correto do que é procrastinação. É você trocar, né? Um prazer imediato, né? Trocar o prazer que uma vontade sua, verdadeira, de realização, de desejo, mas que vai demorar tempo, vai gastar energia, vai gastar a sua atenção, enfim, vai consumir um pouco e vai te dar trabalho por um prazer imediato que não dá trabalho nenhum, não demora nada, é a famosa dopamina rápida, né? Dopamina sem qualidade. E a gente tem invertido isso, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer para conseguir esse retorno só lá na frente. Ah, então pelo prazer de não fazer nada no aqui e agora. Nossa, eu preciso estudar para passar na prova, para entrar na faculdade que eu queria, ou conquistar o emprego que eu quero, que não é certo que eu consiga, que pode ser que demore, né? Nossa, eu preciso estudar esse ano inteiro para conquistar a entrada no meu vestibular, ou passar em tal prova, em tal exame, para um emprego, para alguma coisa. E eu posso ter, né, esse prazer da conquista do que eu quero lá na frente, mas eu agora estou tendo o prazer de ficar vendo Netflix aqui, comendo minha pipoca na cama, no sofá. Ah, eu deixo para depois eu estudar. Eu troquei um prazer imediato, um retorno imediato de um prazer, de uma conquista imediata, aquele prazer de não fazer nada, né? Por um prazer que eu vou ter lá daqui a um ano, ou daqui a alguns meses, ou se eu vou conseguir lá na frente o trabalho, o emprego, o sucesso ou o dinheiro que eu quero alcançar. Então, eu prefiro trocar, né? Um prazer imediato por um prazer que é mais seguro, que é o que vai alicerçar a minha vida, que é um prazer que vai me trazer a segurança que eu preciso, que vai ser realmente o prazer verdadeiro da realização, por uma dopamina rápida de um prazer de ficar no sofá. Isto é a procrastinação. E também não é preguiça isso, gente. Olha que interessante. A gente começa a questionar. Quando eu estava estudando isso, porque faz parte, né, do último capítulo de um livro que eu escrevi sobre as sombras, né? Sobre as nossas sombras pessoais, sobre a sombra que está aí à nossa volta e a gente projeta muita coisa e absorve muita coisa. E quando eu comecei a estudar, né, o que era a preguiça de verdade, eu achei muito interessante a gente entender que a gente muitas vezes não sabe de verdade o que é a preguiça. Porque a preguiça está relacionada com essa negação em executar a tarefa que você sabe que você tem que fazer. Agora, que tarefa é essa? Né? Ah, tem que levantar, lavar a louça. Bom, tudo bem, isso a nível pequeno.
Mas para virar um pecado capital, teria que estar ligado à nossa alma, ao espiritual, né? E que preguiça é essa que está ligada ao nosso espiritual? A gente vai falar sobre o que a gente veio fazer aqui. A responsabilidade assumida quando a gente encarnou. Jesus, como é que eu vou saber o que eu falei que eu vinha fazer quando eu vim para esse mundo e não estou cumprindo, né? Tem a ver com você entender qual o seu propósito de alma, né? O que você falou que ia resgatar, que ia fazer, que ia corrigir, que ia cumprir, e você muitas vezes se recusa. Então, nossa, mas como que eu vou saber que eu estou fazendo isso, que eu estou recusando isso? É muito claro, gente. Assim, a vida vai dando dicas para onde a gente tem que ir e o que a gente fazer. A criança, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Quando nasce, a criança é pequena. A gente tem isso dentro de nós. A gente ouviu o nosso coração, ouviu nossa alma. A gente sabe que a gente precisava estar fazendo determinada coisa, ainda mais falando sobre espiritualidade. Eu pego pacientes, às vezes, que falam, nossa, eu olho o mapa, olho os sintomas que a pessoa tem, às vezes a doença que a pessoa já gerou nela. Eu olho e falo, nossa, você doa plasma, né? Você é um doador de plasma, você precisava trabalhar com cura, fazer algum trabalho espiritual, porque esse tumor ou esses, né, nódulos, essas coisas que aparecem, já foi para lá de comprovado cientificamente que isso é excesso de plasma, que você não doa, não trabalha espiritualmente. E por quê, né? Eu fui no centro tal, já me falaram isso. Você já sabe, eu já fui em todo quanto é centro que eu vou, fala que eu preciso trabalhar a minha mediunidade, ou que eu tenho que trabalhar a minha espiritualidade, ou que eu tenho que fazer determinada tarefa, seja de uma caridade, seja alguma coisa. E a pessoa fala, não. Isto é a recusa consciente de não querer assumir a responsabilidade por um trabalho assumido espiritualmente antes da gente encarnar. Isso é preguiça. É considerado pecado capital. Por quê? Porque isso vai gerar uma série de questões negativas na sua vida, gente. A gente veio para fazer um trabalho. Mas todo mundo tem que fazer isso? Não. Cada um veio num estágio evolutivo, com um tipo de trabalho para fazer, numa área determinada. Então, eu estou dando o exemplo de quem tem que trabalhar com a espiritualidade e se recusa. Mas tem gente que vem trabalhar outras coisas na vida e também se recusam. E no íntimo, ela sabe que ela precisava estar fazendo aquilo. Seja em relação à família, seja em relação a relacionamento, seja em relação a trabalho para ganhar dinheiro ou para sustentar determinada situação. No fundo, a gente sabe. Nossa, eu sei que eu preciso me melhorar nisso. Mas deixa para a próxima encarnação. É uma recusa consciente a fazer o trabalho que você veio fazer. E isso é considerado preguiça. E a gente não tem noção de que preguiça é isso. A nível espiritual, a nível de elaboração da sua própria virtude dentro de você, né? E o que vai trabalhar a virtude para trazer exatamente esse contraponto, a chave para você não cair mais nisso. Fechar sua porta desse inferno pessoal ou o inferno que você está emanando, né, para o mundo, essas vibrações, essa energia que não é você, porque você não está cumprindo aquilo que veio fazer quando chegou. E vai ter uma cobrança, não do Deus lá malzinho que fica dando castigo. A própria energia, ela vai querer trazer essa homeostase, esse equilíbrio e vai fazer com que essa sua energia que não está alinhada com o seu propósito vá para o lugar. E você vai sofrer as consequências disso. É sobre isso que eu estou falando. Então, o que vem como a chave, como contraponto? Aquilo que a gente chama de vontade. Cadê a sua vontade, né? Gente, vontade não é desejo. Desejo é diferente da vontade. Vamos falar sobre o conceito do desejo, né? Quem tem desejo é o nosso ego, é a nossa persona,
É aquela entidade que a gente assumiu enquanto encarnado, né? Que tem a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa materialidade. Isso são os desejos. A palavra vontade tem a ver com o Criador. Faça-se a luz. E a luz se fez. Né? A partir do momento que esta vontade está alinhado a um propósito divino, né? Esse desejo meu pequeno está alinhado a essa vontade do divino, da natureza, do meu Criador, passa a ser a vontade. Então, eu preciso ter a vontade dentro de mim, a minha luz interna, a minha centelha divina, o meu divino dentro de mim, né? Aquilo que eu brilho, trazendo essa espiritualidade através de mim, né? Da minha fala, do meu pensar, do meu existir, da minha ação. É sobre isso, é essa vontade. Qual é a vontade do Criador, né? É esta vontade que eu estando alinhado, então meus desejos pequenos, alinhados a essa vontade maior, a esse propósito maior, a essa luz maior, a esse plano que é divino, não é o meu planinho de vida dessa encarnação pequeno, é sobre a minha evolução como ser infinito, né? É a minha evolução enquanto uma consciência que precisa crescer, precisa se ampliar, precisa se abrir. E para isso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer aquilo que eu vim fazer. Então, quando a gente pega lá, né, que eu coloquei aqui, a definição, aversão, uma recusa voluntária ao dever de trabalhar. Mas que trabalho é esse, né? Que informação é essa? Que preguiça é essa? Né? Então, esse prazer, essa realização verdadeira, né? Aquilo que você se recusa a trabalhar para realizar. Mas que realização? Não é só profissional, não é só financeira, não é só... É uma realização de plenitude de alma. Né? A gente só pode ter orgulho do que fez, né? De trabalhar essa autoestima, de trabalhar quem é você. A hora que você consegue conquistar a sua vontade, a vontade tem a ver com a alma, com aquele desejo que está alinhado com a sua evolução, com o seu progresso, de você conquistar a sua posição no mundo, de ser quem você é e de ter feito aquilo que você precisa ter realizado. Né? Então tá lá. Vontade, determinação. É a força que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a disposição para fazer. É a capacidade de adiar a gratificação lá na frente, né? Que aí eu entro com essa coisa da procrastinação, resistindo a todas as tentações de curto prazo para alcançar as realizações de longo prazo. Então, ela vai trazer isso, né? Ela vai trazer essa força, essa vontade, essa conquista das pequenas vitórias para chegar na grande vitória. E tá lá, eu trouxe um trechinho também da professora Lúcia Helena Galvão, que fala sobre essa representação filosófica dessa vontade, né? E ela fala que a vontade está associada à espada Excalibur do rei Arthur. Olha que legal. É a vontade soberana do rei em vencer os desafios. Ou seja, a vontade da centelha divina que habita em nós em vencer os nossos desafios para o cumprimento do nosso propósito de alma. Enquanto nós vamos nos recusar a trabalhar, a empenhar, a empunhar a nossa espada de força, do fazer, a gente cai no pecado porque a gente abre a porta da preguiça. Então, é essa força, né? Pensa lá, espada, o rei Arthur. Eu agora estou, né, preparando os 21 dias do Arcanjo Miguel, que a gente vai empunhar a espada de Miguel. É isso, é ir para essa luta divina, é ir para essa força que está em nós, a vontade de realizar, a vontade de trazer a luz para o mundo, a vontade de fazer a nossa parte nessa arte, né, como diziam os alquimistas, né, que é a grande obra divina que estamos aqui. Nós estamos nos recusando a fazer a nossa parte. Então, é sobre isso. A preguiça, em termos de pecado,
é grandiosa, essa grande preguiça. E a maioria das pessoas está cometendo isso. Nós estamos mais preocupados na nossa vidinha do dia a dia, né, em ganhar o pão do dia a dia, em trabalho. Eu preciso trocar o celular, comprar um carro novo, mudar de casa, comprar isso, aquilo, aquele outro, ou fazer meus trabalhinhos pequenos para minha satisfação imediata. Estamos deixando de olhar para essa magnitude, né? A qual fazemos parte, gente. A gente põe a espiritualidade lá longe, mas nós somos a espiritualidade. A gente põe a consciência lá longe, mas nós somos a consciência encarnada que está trabalhando para tornar esse mundo melhor. Estamos em plena força, em plena transição planetária para que haja melhora do mundo. Hoje eu vim falando com o motorista do táxi que me trouxe aqui para a rádio, falando sobre isso, né? Que a gente precisa ter esse olhar que nós, no nosso cotidiano, no nosso dia, é que fazemos o dia a dia dessa evolução acontecer. Se você não puser isso na prática, não fizer o seu trabalho, não arregaçar a manga e ir atrás daquilo, o que eu posso fazer para melhorar o mundo? Porque por pior que esteja, quem neste planeta não quer ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de realização, de abundância, de fartura, de saúde? Quem não quer? Um ser humano em equilíbrio que não queira um mundo melhor, que não queira. Só que assim, isso não vai cair do céu. Deus lá atrás, né, moldou o homem e falou que a gente ia ter que trabalhar para ganhar o nosso pão. Ou seja, a gente só vai conquistar as coisas através do suor do nosso trabalho. Por isso estamos encarnados. Por isso estamos aqui na matéria, trabalhando a matéria. Só que se a gente não se ligar que nós temos uma obra muito maior do que o nosso cotidiano pequeno, uma obra que é infinita, que não vai acabar com essa nossa encarnação, com a nossa vidinha aqui temporal, que nós somos seres eternos e que essa eternidade vai repercutir a nossa evolução no meio desse eterno todo. E é o nosso trabalhinho do dia a dia em termos de evolução espiritual que vai fazer isso acontecer. Então parem de ter preguiça. Vamos pôr a nossa alma, o nosso trabalho aqui no agora, no nosso dia a dia, seja conversando, falando, evoluindo, estudando. Nós temos que fazer a nossa parte, a parte que foi designada para nós, o nosso trabalho da nossa centelha divina espiritual. É esse o recado. E eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. Reidrate, uma marca de cosméticos que você encontra em todas as lojas da Drogaria São Paulo. E os florais Deus é Luz, né? Que é o floral que vai reintegrar o ser com a natureza de volta, trazendo essa homeostase, esse poder de autocurar. E você vai achar tudo sobre o nosso floral no www.floraisdeuseluz.com.br ou no @DeusELuzOficial, onde você vai encontrar também tudo ligado aos nossos trabalhos, os ambulatórios, as cirurgias espirituais que a gente faz de quinta-feira lá no centro. Então, vamos seguindo a gente nas redes sociais. E se você quiser bater um papo, conhecer, falar, né, trazer opinião, trazer sua contribuição aqui para o programa, @Deusemantovani, que eu vou ter um prazer enorme de responder você. Então, vamos ficar agora com as vibrações do mentor para fechar o nosso trabalho. Boa semana, bom trabalho, sair da preguiça para a gente poder fazer esse mundo se transformar em algo que a gente queira viver, tá bom?